O Brasil, de norte a sul, é o berço do talento futebolístico. Os maiores jogadores da história desse esporte nasceram em terras brasileiras. A maioria de origem pobre, e o futebol que, no começo era apenas uma diversão, passou a ser profissão com o passar do tempo, e mudou a vida da família desses jovens craques. E tem um cara por aí que tinha um talento de sobra para se tornar um grande ídolo, de conquistar diversos prêmios, mas por conta de alguns acontecimentos e atitudes que tomou durante a carreira, ele passou de ídolo à decepção. O Robinho era um jogador diferenciado dentro das quatro linhas, o famoso rei da pedalada. Mas fora de campo, ele acabou arruinando a carreira e manchando seu próprio nome. Por isso hoje, você vai conferir a decepcionante história de Robinho. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Desde moleque, o Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, já mostrava que tinha futuro e que seria um jogador diferenciado dos demais. Aos 6 anos de idade, depois de marcar 73 gols pela equipe de futsal mirim do Portuários, ele chamou a atenção de muitos olheiros. Foi convidado para jogar no Santos e trocou a quadra pelo campo. Nas categorias de base da Vila, o Rei Pelé, que supervisionava a base naquela época, ficou encantado com o talento do garoto e deu sua benção para que ele estreasse pelo time da Vila aos 18 anos de idade. Ao lado de outras promessas como Diego e Elano, ele se destacou, principalmente na final contra o Corinthians, onde em uma jogada marcante com técnica, velocidade e ousadia, ele pedalou 8 vezes na frente do lateral Rogério e conseguiu um pênalti. 90 minutos, mesmo que tenha tido uma semana, é muito difícil, por isso o desespero do Carreira que não está conseguindo. E partiu Robinho, encara a marcação, sambou pra lá, sambou pra cá, botou na frente a pênalti! Pênalti do Rogério em cima do Robinho. O menino craque passou o pé pra lá, passou o pé pra cá, passou o pé pra lá, quando botou. O próprio Robinho bateu e marcou o gol. O Santos foi campeão do Brasileirão e o Robinho ganhou o apelido de Rei da Pedalada. Em 2003, aquele poderoso Santos caiu na final da Libertadores para o Boca Juniors. E naquela época, o Robinho era o principal jogador em atividade do futebol brasileiro e já estava sendo o desejo de grandes times da Europa como Real Madrid e Barcelona. Robinho era um cara alegre que contagiava o grupo com suas brincadeiras. E no ano de 2004, eles conquistaram novamente o Campeonato Brasileiro, mas aquele ano ficou marcado mesmo pelo sequestro da mãe de Robinho. Na reta final do campeonato, o sequestro durou mais de 40 dias e ela foi liberada pelos criminosos após o pagamento do resgate de R$200 mil. O caso na época abalou não só o mundo do futebol, mas também todo o Brasil. Felizmente, tudo terminou bem e todos os criminosos foram presos. No ano seguinte, em 2005, a jovem promessa brasileira saiu do Santos e foi para o gigante Real Madrid, fazer parte do time dos Galácticos, jogar ao lado de Ronaldo, Zidane, Beckham e companhia. É uma das transferências mais caras da história do futebol brasileiro. Durante essa época, ele também era figurinha carimbada na convocação da seleção e, com a amarelinha, foi campeão da Copa das Confederações. Em sua estreia pelo Madrid, ele já usava a camisa 10. Nos primeiros minutos em campo, ele já fez isso aí. Mamma mia, Robinho! Que pedaço de sombrero le acaba de hacer a... Além do lençol, ele também fez algumas jogadas individuais. Um driblador nato. No Real, ele até saiu na mão com o volante Gravesen durante um treino. Os caras chegaram às vias de fato, trocaram um soco e foram separados pelos companheiros. O couro comeu, mas no jogo, os dribles e as jogadas de efeito do Robinho eram incríveis. Na maioria das vezes, levantava a torcida. Ele tinha uma extrema facilidade para passar pela marcação, usando dribles ágeis e principalmente as pedaladas, com a assinatura do Futebol Arte. Conquistou 3 títulos por lá e, nesse meio tempo, fez parte da seleção de 2006, recheada de craques que decepcionou. Em 2007, ele protagonizou o famoso histórico drible "Vai pra lá que eu vou pra cá", contra o Equador nas eliminatórias da Copa. Robinho foi para o Manchester City em 2008, mas ele não se adaptou ao campeonato inglês e foi emprestado para o Santos em 2010. E aí o futebol brasileiro viu um time encantador. Dava gosto assistir o Santos jogar. Neymar, Paulo Henrique Ganso, Robinho, André e companhia. Um timaço que dava show em campo. O grande objetivo de Robinho com o empréstimo era garantir a convocação para a Copa do Mundo na África do Sul em 2010. E ele conseguiu, mas o Brasil também não chegou longe naquela Copa. No Santos, que encantou a todos, Robinho levantou 2 taças, a do Paulistão e a da Copa do Brasil. Depois da Copa do Mundo daquele ano, Robinho assinou contrato com o Milan por 4 temporadas. Na primeira, jogou ao lado de Ronaldinho, Alexandre Pato, Pirlo, Gattuso, Ibrahimovic e companhia. Foi campeão do campeonato italiano e também foi vice-artilheiro.
E foi nesse período, jogando pelo Milan, que o Robinho estragou toda essa sua história no futebol. Em 2013, em Milão, para a justiça italiana, não há dúvida de que Robinho e outros 4 amigos cometeram um crime de violência e contra uma mulher migrante de origem albanesa. O caso começou a ser investigado em 2014, e no decorrer da investigação, os envolvidos deixaram o país, incluindo Robinho, que voltou para o Santos novamente em 2014. Como naquela época a justiça italiana estava apenas investigando o caso, não teve tanta repercussão, mas em 2017 ele foi condenado a 9 anos de prisão pelo sistema de justiça italiano, e como o sistema por lá permite vários recursos, o caso se estendeu por mais alguns anos. Vale lembrar que na época em que ele jogava pelo Manchester City, em 2009, ele também foi acusado de estupro por uma mulher. Mas após a investigação policial, a conclusão foi de que a mulher estava mentindo e ela foi condenada pela justiça da Inglaterra. Mas no caso da Itália, para a justiça italiana que grampeou o telefone do Robinho em 2014, as provas são autoacusatórias. Não vamos entrar em detalhes sobre o caso por conta das políticas da plataforma. Mas segundo o Correio Brasiliense, a defesa de Robinho disse que não houve crime e também contesta as provas da promotoria. Já a justiça italiana, em março de 2021, confirmou a sentença e o jogador pode ser preso. Mas como ainda cabe recurso em terceira instância, o caso se estende ainda mais. O fato é que, desde 2014, Robinho nunca mais voltou à Itália. E dentro de campo ele jogou no Santos até 2015 e nesse ano foi jogar na China, no time chamado Guangzhou Evergrande. Depois voltou ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro durante 2016 e 2017, ano em que foi campeão brasileiro e até chegou a voltar à seleção. Mas como em 2017 o crime em Milão voltou à tona após a condenação, o jogador fez de tudo para ficar longe dos holofotes e saiu do Galo para ir jogar na Turquia, em um time chamado Sivasspor, em 2018. No ano seguinte, em 2019, ele foi para o Istambul Basaksehir e ficou apenas uma temporada. No início de 2021, Robinho voltou ao Santos, mesmo após a confirmação da condenação de 9 anos de prisão da justiça italiana, o que gerou críticas e protestos de muitas pessoas de dentro e fora do mundo da bola. Com isso, o Santos decidiu suspender o contrato do jogador antes mesmo dele entrar em campo. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Robinho disse que tomou a decisão da suspensão de contrato junto com o presidente do Santos e falou que ainda vai provar sua inocência. Agora, com 37 anos, Robinho está sem clube e não aparece mais na mídia. Para a justiça italiana, não há dúvida de que o jogador cometeu crime. Ele pode ser preso e ficar até 9 anos atrás das grades. Robinho começou cedo. Como garoto, surgiu como uma promessa do futebol e surpreendeu a todos logo de cara. Atuou nos maiores clubes da Europa. Conquistou títulos e prêmios importantes no decorrer da carreira e seu futebol era mega diferenciado. As pedaladas eram incríveis. As jogadas individuais e os lances de efeito traziam alegria para o jogo. Mas fora das 4 linhas, ele não foi um craque. Para a justiça italiana, ele cometeu um crime grave e deve pagar por isso. A história do rei da pedalada poderia ser uma bela história, mas por conta das atitudes dele, se tornou uma história decepcionante. Eu sou o Gustavo Marques, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.